A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Amigos do Futebol em Rede, um grande abraço, começando mais um programa, daqui a pouco tem a participação do Quartarolo, também do Vander Luiz, a gente vai debater muitos assuntos importantes que estão acontecendo no mundo do esporte, principalmente no futebol, nesta semana. Aliás, a minha primeira manchete, o primeiro assunto diz respeito a uma matéria que saiu no Globo.com, falando a respeito das barbaridades, aquela envolvimento de corrupção envolvendo o futebol brasileiro, o assunto que foi parar na FIFA, que teve dirigente preso. Lá eu encontrei o som, a sonora, a gente costuma dizer no jornalismo, das pessoas envolvidas, onde foi levantada a tese da participação de muita gente. É lógico, a matéria é muito bem feita, parabéns a quem fez a matéria, e muita gente vai ler e vai acompanhar o áudio das declarações que foram dadas nessa matéria, e uns não vão nem entender, não vão pensar muito no assunto. É que também a gente não pode exigir, né? No Brasil, corrupção virou um assunto tão fácil que hoje em dia nem estarrece mais ninguém. Está todo mundo já acostumado com esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, esse negócio de lava-jato é muito bom. Mas a gente precisava mesmo de um lava-fundo para ver se resolve a questão envolvendo corrupção e várias tramóias que existem no nosso país. Mas vamos deixar um pouquinho esse assunto polêmico de lado para falar a respeito de futebol. Afinal de contas, o Caldeirão está fervendo, vai ter muito clássico importante no final de semana no Campeonato Brasileiro. E aqui vamos ao primeiro destaque do nosso querido Luiz Carlos Quartarolo. Quartarolo, seu primeiro destaque no programa. E aí, Fábio Seródio? Bom programa para você, para todos nós, para o Vander Luiz. E o São Paulo, hein? O que o São Paulo vai fazer com Cueva? Cueva pediu para ir embora pro Peru, a mulher dele tá grávida, arranjou uma expulsão ontem. A gente vai falar mais sobre isso também. E o Daniel Alves, hein? Vai pra Copa ou não vai? Esses os temas polêmicos do Luiz Carlos Quartarolo para o programa no Futebol em Rede. Olha, escolheu bem, hein? Porque tem muita gente que fala que o Cueva é bom jogador. Eu acho que Cueva, nos olhos dos outros, é refresco, hein? A coisa não é bem assim. E o Daniel Alves já está tirando um pouquinho dos cabelos brancos do técnico Tite, que vai convocar a seleção brasileira na próxima semana, já visando a Copa do Mundo. Mas teremos muito mais temas polêmicos, com certeza. Aquele que vive emocionado, vê emoção em tudo. Nosso Vander Luiz também traz os seus destaques no programa. Seródio, eu quero falar de duas coisas aqui extracampo. Cadê o clima para a Copa do Mundo? Tá chegando a Copa do Mundo e eu não sinto o clima do torcedor. O torcedor tá com um olhar técnico, quer ver todas as seleções e não tem aquele espírito de torcedor, hein? E o ingresso dos jogos de futebol, Seródio, não dá, Seródio. Tá muito caro para ver um jogo de futebol, pô. Olha, Vander, clima da Copa do Mundo, você pode ter certeza, será frio. Não será congelante, porque não vamos disputar a Copa no inverno na Rússia. Mas será frio, com certeza. E público nos estádios é um assunto para a gente discutir, mas por muito tempo. Esse assunto é um assunto bem polêmico. Por falar em polêmico, antes do comercial, vale lembrar uma coisa aqui, tá fervilhando, hein? Vem aí, eu sei, o Batê fica fazendo sinal para mim que vai ter Grenal no Rio Grande do Sul, eu entendi isso, mas aqui vai ter um clássico no final de semana que vai ferver. Corinthians e Palmeiras, o reencontro, afinal de contas, depois do título paulista, a primeira vez que eles se veem frente a frente, depois daquela lambança toda no campeonato. Aliás, tem muita coisa acontecendo a esse respeito. É uma final que não acaba nunca, principalmente para o lado dos dirigentes do Palmeiras. Tem muito assunto legal no Futebol em Rede, convido você a continuar nos assistindo e, é lógico, acompanhando tudo que a gente vai mostrar para você. Faz como muita gente, ó, vem pra rede, você também, vem. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Eu sou a Tainá Alonso. Eu sou a Sabrina Mini. E eu sou o Gabriel Leão e juntos somos a galera do... Conectados. Qual dia? Toda sexta-feira. Às Qual 19 horário? horas. Às 19 horas, isso mesmo.
com muita diversão. Muito babado. Muita música, entretenimento. Muitas fofocas e muito tudo. Sexta-feira a gente aguarda vocês aqui na AltV. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Pessoal, nossa proposta é ir logo direto ao assunto, não vamos perder tempo. Tenho total decisão, controle e autonomia. E para fazer logo de cara uma piada, não tem nenhum chefe no ponto falando comigo. Com gente qualificada para falar de assuntos que a gente espera que interessam você. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Voltamos com o Futebol em Rede e vamos dar daqui a pouco um abraço nos nossos tradicionais parceiros, aqueles que nos ajudam, ou transmitindo o programa, ou transmitindo nossos boletins opinativos pelo resto do planeta, principalmente aqui em São Paulo, que já está crescendo a lista, hein? E olha, vem muita novidade aí. Vem aí o nosso site oficial, que é o www.futebolemrede.com.br. Vem lançamento de coisa diferente, você vai poder acompanhar. Muita coisa está acontecendo nos nossos bastidores para engrandecer o programa. E é lógico, além disso, você vai poder participar muito mais efetivamente do programa Futebol em Rede. Quer um exemplo? Agora mesmo você pode procurar a internet, a AltV, você está acompanhando o programa no Facebook da AltV, a TV da internet. Você pode acessar tanto pelo Facebook da AltV como pelo nosso Facebook e imediatamente a Catherine Eichmeier vai recebê-lo e vai passar a sua pergunta para a gente aqui discutir sobre vários temas. Temas ilimitados aqui. Você que acompanha o programa tem direito a falar o que bem entender. Ninguém censura você, com certeza. Já que eu não sei a Catherine, um abraço. Já temos a primeira pergunta, primeiro assunto polêmico que vem nos nossos companheiros, Catherine. Oi, Seródio, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e internautas. Já vou começar aqui com uma pergunta do Paulo César Gonçalves sobre o jogo de ontem. As expulsões de Cueva e Petros foram infantis. E se tivesse mais tempo de jogo, poderia ter custado a classificação do São Paulo. Eles mereciam ser punidos pela diretoria? Começou bem o Paulo César dessa vez, hein? Bom, antes da resposta do Paulo César, vamos dar um abraço aqui em todo mundo. Afinal de contas, os nossos parceiros merecem. A começar por aqueles que transmitem o nosso programa, ou ao vivo, ou mais tarde um pouquinho. Você é só se ajustar. Pode ajustar o programa à sua vida. Olha que coisa legal. A Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, do seu Cabralha. Logo, logo vai estar aqui mais uma vez nos estúdios para receber as bolachas da SIG. Olha, tá caprichando nas bolachas, viu, seu Cabralha? A Sentinela AM720 da cidade de Ourinhos. A Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau. A SAT FM 87,5 da cidade de Suzano, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo, a Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Se não cobrou nada, será que gravaram para ele? Mas, com certeza vão resolver o problema do Jornal AM 1400 lá no Paraná. E você também pode ouvir, acompanhar a gente com boletins opinativos, boletins meus, do Quartarolo, do Vander Luiz, nas seguintes emissoras. Canal Mais FM 87,9 na cidade de Bauru, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Bragança AM 1310 da cidade de Bragança Paulista, Marília FM 105,9 da cidade de Marília, Clube de Mococa FM 105,9 da cidade de Mococa, Divisa FM 93,3 de Ourinhos, Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista. Temos também a nova difusora FM 103,7 de Pindamonhangaba, a Porto FM 106,9 da cidade de Porto Ferreira, a Salinas FM 91,7 de Fortaleza, no Ceará. A todos vocês, muito obrigado, um carinho enorme tê-los com a gente, são parceiros nossos e estão engrandecendo cada vez mais o nosso programa. E ó, vai aumentar a lista, hein? Estou avisando. Bom, antes de responder para o nosso Paulo César, que a Catherine anunciou aqui, vamos pegar a opinião do Luiz Carlos Quartarolo a respeito do tema São Paulo Futebol Clube. Quartarolo, São Paulo está vivo, passou bem, está bem esse São Paulo, Quartarolo?
Ô, Fábio Serodi, o São Paulo está na próxima fase da Copa Sul-Americana, contrariando algumas previsões, mas é sempre bom classificar. Venceu o Rosário Central 1-0, gol do Diego Souza no segundo tempo, depois sofreu um pouquinho. O time do Rosário é horrível. O São Paulo está mais encorpado nessa temporada do que no ano passado. Acho que vai sofrer menos, mas ainda assim vai sofrer. Aí o Petros e o Cueva resolveram aprontar. Faltando 5 minutos para terminar o jogo, o Cueva faz uma falta que não precisava, até porque a outra falta já estava marcada, jogo paralisado, vai lá, ergue o pé contra um adversário, é expulso, e na sequência o Petros vai lá e agride também o adversário, é expulso. Se eu fosse a diretoria de São Paulo, eu multaria os dois jogadores por falta de profissionalismo. O Cueva já avisou, já pediu para voltar ao Peru, a sua esposa está grávida, pode ter filho a qualquer momento, e o Diego Aguirre e o São Paulo acabaram por liberar o jogador, entendendo que realmente só vão pensar nele depois da Copa do Mundo, se ele voltar ao São Paulo, se não for negociado antes. A verdade é que ele não está comprometido mesmo com o tricolor. E o Petros, né? Marrudo, briga com todo mundo, fala demais, também merece uma multinha do São Paulo. É muita coisa, é muita briguinha à toa e prejudica o time, e por pouco esses dois não puseram tudo a perder, já que o São Paulo estava se classificando naquele momento e teve que ir até o fim com 9 jogadores e ainda com o Lisieiro contundido. Opinião do Paulo César, fez pergunta para a nossa Catherine aqui, participando do programa. Ainda a respeito do São Paulo, eu, lógico, acompanhei a partida e vou falar um negócio para vocês. O São Paulo continua sendo o mesmo São Paulo do início da temporada. Não tivemos grandes mudanças. Mudou o treinador, mudou. O São Paulo deu uma reagidinha, pelo menos no aspecto emocional, mas o São Paulo continua cheio de falhas. O time do São Paulo não é confiável. O problema do São Paulo, agora, do Aguirre, é que ele ainda não encontrou a formação ideal. O meio-campo do São Paulo jogar contra o Rosário Central, com 3 volantes em campo, um adversário que praticamente só tinha um atacante. 3 volantes, apenas um meia de ligação, que era o Nenê, que corre para lá, corre para cá. O Nenê é o mais idoso dos jogadores do São Paulo. Parece brincadeira, mas é verdade. O Aguirre não conseguiu ainda encontrar a formação do São Paulo. O São Paulo tem falhas, precisa de reforços, precisa de ajustes. O São Paulo contratou jogadores como, por exemplo, Anderson Martins, experiente jogador, ele se contunde mais do que joga. O Diego Souza fez o gol da vitória do São Paulo no susto. Na verdade, quem fez a jogada foi o Reinaldo. A bola bateu na trave, pum, no susto, bateu na canela do Diego Souza e entrou. Aliás, Diego Souza que também já se contundiu. Sem contar que alguns jogadores realmente, como disse o Quartarolo, está preocupado, o Paulo César aqui até mandou pergunta pra gente, alguns jogadores que realmente não está dando mais. Não é questão de liga mais, é questão de não dar certo. O Cueva é um exemplo. Ele chiou, fez beicinho, foi para lá, voltou atrasado, fez um escândalo danado, tudo porque ele queria ser vendido. Agora, quando ele entra em campo, ele faz besteira. Aí não dá, fica insustentável a situação do Cueva. O Petros também fez besteira, mas o clima do jogo acabou atrapalhando ainda mais o Petros, que também não é um gênio, né? Um jogador comum. Aliás, o Petros é volante, precisa avisar o Aguirre, ele não é meia. Ele não sabe carregar a bola, é volante, o cara que marca. E às vezes comete algumas asneiras. São Paulo precisa melhorar muito. Tem torcedor de São Paulo que até me criticou nas redes sociais aí, disse que eu sou parcial. Não é parcial, não. Eu estou falando a verdade. Eu não vou mentir para aqueles que gostam da minha opinião. A minha opinião, São Paulo é fraco. Conseguiu passar um gol de susto e não arranca suspiros de ninguém. Ainda bem que já não conhece o próximo adversário, porque senão todo mundo fica preocupado logo depois do jogo. O São Paulo precisa de conserto. E alguns jogadores do São Paulo estão dizendo aí que vai gente embora. Rodrigo Caio, quem disse isso foi o Sidão, parece. Rodrigo Caio, vai embora o Marcos Guilherme, vai embora um monte de gente aí que o Cueva disse que vai embora. Bom, se vão, é melhor o São Paulo se coçar para arrumar alguém para ficar no mesmo lugar, ou pelo menos para substituir acima deles na equipe, que precisa de reforço. São Paulo precisa. São Paulo à parte, já estamos vivendo um clima, eu sei, Bati, tem Grenal no sábado, eu vou falar do Grenal, mas já estamos vivendo o jogo reencontro entre Corinthians e Palmeiras, depois da decisão no Campeonato Paulista. Eu sei que o Wander Luiz está louco para falar do Corinthians, eu sei, eu vou deixar você falar,
Sei que a Catherine já tem até pergunta para falar do Palmeiras, está tudo aqui muito bem ensaiado. Eu só quero lembrar um detalhe, antes de chamar o Wander já. Primeiro, essa história está indo longe demais. Eu volto a insistir, está indo longe demais. O Palmeiras agora que é inquérito policial, já daqui a pouco vão apelar para o misticismo, não tem mais o que chorar. Não tem mais o que chorar. O que as pessoas precisam entender definitivamente é que se o Palmeiras se sente tão prejudicado, primeiro mostra uma prova irrefutável de manipulação. Até agora não apareceu. Teve fofoquinha, ai, ele tá com o telefone, aquele negócio do ouvido não é brinco. Não. Tem que ter prova irrefutável. Se o Palmeiras mostrar para mim, ou para a imprensa, para Deus, para o mundo, uma prova irrefutável, eu vou aplaudir. É, por exemplo, a conversa lá do Kleber Leite com os amigos dele lá, envolvendo o escândalo da FIFA, com provas irrefutáveis, ninguém pode questionar. Se me apresentar uma prova irrefutável de manipulação, eu vou aplaudir. Agora, o árbitro errou, acabou corrigindo o erro, realmente o Palmeiras pode até achar que demorou, que não sei o quê, pode, isso é um direito. É um direito. Não pode acusar de que estava manipulado, estava sendo manipulado o jogo. Aí o que aconteceu? O Corinthians ganhou e a decisão do Campeonato Paulista foi para os pênaltis. Isso que as pessoas precisam entender. O Palmeiras não foi campeão porque ganhou do Corinthians na Arena do Corinthians em Itaquera. O Corinthians não foi campeão porque ganhou do Palmeiras na Arena do Palmeiras, todo mundo conhece aí, certo? O Corinthians foi campeão porque ganhou do Palmeiras dos pênaltis. A decisão foi para os pênaltis. E ali, os jogadores do Palmeiras erraram. Fazer o quê? Vamos seguir o barco. Vida que segue. Mas o clima vai ficar tenso, vai ferver bastante. E antes que ferva, o nosso emocionante Wander Luiz vai falar a respeito do Corinthians. Fala, Wander, conta o que você quer falar do Corinthians, Wander. Oi, Fábio Serodi, vamos preparando aqui o clima para o clássico do fim de semana, Corinthians e Palmeiras. Quantas vezes você já viu esse jogo, hein? Quantas vezes você viu o Corinthians se preparando no tempo que você respirava o Corinthians dia a dia como setorista? Aliás, Fábio Serodi, o Corinthians chega para esse jogo, clássico é clássico e vice-versa, já falava o poeta contemporâneo Jardel. Mas o Corinthians tem muito mais para provar nesse jogo, né? Porque empatou com o Ceará, teve derrota na Libertadores da América para o Independiente. O Palmeiras, por sua vez, está aí, né? Ganhou pela Copa do Brasil, teve bom resultado no fim de semana, ótimo resultado, ganhar do Atlético Paranaense. Então, se no clássico ganhe quem ganhe e segue a vida, no Corinthians vai pesar um pouco mais. Porque o Carille está sentindo uma pressãozinha aí, não basta ganhar 2 vezes o Campeonato Paulista e ganhar o Campeonato Brasileiro. Pressão é sempre pressão. Então o Corinthians vai ter que mostrar mais futebol. E aí vamos ver como é que vai estar o centroavante no Corinthians. É impressionante o Corinthians não ter um matador. Vamos sentir como é que vai ser essa partida, onde o Palmeiras chega mais aliviado. O Palmeiras teve a vitória em cima do Boca, depois o empate contra a Chapecoense tirou um pouco desse brilho, mas o brilho voltou com o Atlético Paranaense. Então, antecipando esse clássico aí, o Corinthians tem que mostrar serviço, porque joga em casa. E uma coisa boa, o Felipe Melo não joga. Eu não sou contra o Felipe Melo não, mas por tudo que aconteceu aí, naquele primeiro jogo da decisão, tudo que aconteceu na decisão do Campeonato Paulista na última partida, eu acho até bom que o Felipe Melo não participe do jogo. É um pouco menos de tensão e, quem sabe, mais futebol. Lembrando que o Cleison também não joga, né? Que é o contraponto ao Felipe Melo. Eu entendo o Wander, é lógico, clássico é clássico, vice-versa, já diria Jardel, o popular Batê dos Pampas. Mas o problema é o seguinte, o Palmeiras tem mais time que o Corinthians. Na minha opinião, o Palmeiras tem mais time que o Corinthians. Mas o peso, a responsabilidade é dividida. É dividida por quê? A fase do Corinthians é pior e o time do Corinthians é pior? Sim. Então, se o Corinthians perder, a cobrança vai ser grande. O Palmeiras, com esse forró todo que fizeram na decisão do Campeonato Paulista, na minha opinião, tem que chegar lá e dar uma chinelada. Incontestável. Afinal de contas, está chorando tanto a final do Campeonato Paulista, tem que chegar na Arena do Corinthians, mostrar o chinelo, falar que quem manda sou eu, tá vendo como eu era bom? Então, a obrigação do Palmeiras é ganhar. O Palmeiras tem que entrar em campo só com a vitória na cabeça. Então,
o peso vai para os dois lados da mesma forma. E olha que de peso eu entendo. Os dois lados vão estar com um peso extra para esse jogo de domingo entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos deixar o gordinho parar de falar? A Catherine Eichmeier tem perguntas. Catherine, a pergunta. Tem uma pergunta do Leonardo dos Santos sobre o Palmeiras. O Palmeiras segue firme na Copa do Brasil. Será que o palmeirense pode sonhar com os títulos do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e até o Mundial, todos neste ano? Nossa Senhora! Meu Deus, hein? Seria um show de otimismo. A tríplice coroa e o Mundial. Nossa, todo mundo tem direito a sonhar, inclusive o torcedor do Palmeiras, que tem alguns motivos para estar otimista. Até aí, tudo bem. Copa do Brasil, Palmeiras tem time? Tem. Libertadores da América, Palmeiras tem time? Tem. Campeonato Brasileiro, Palmeiras tem time? Tem. Mas não pode fazer besteira. As coisas têm que andar naturalmente, Palmeiras. E conforme o Palmeiras vai ganhando, certamente vai conseguir ter, pelo menos, condições até emocionais para evitar uma catástrofe, uma besteira tão grande. Uma coisa do Palmeiras que me chamou a atenção. Antes de vir para cá, eu estava acompanhando o noticiário do dia a dia e encontrei lá que o nosso companheiro Cereto, que hoje é comentarista do Sport TV, da TV Globo, sofreu ameaças de torcedor, um torcedor do Palmeiras, dizendo que tem que bater em todo mundo. Meu Deus, aonde estamos chegando? Amigo, uma coisa que eu gostaria que você, que acompanha o programa, pensasse em casa. Daqui a pouco vem a pausa aí. Torcedor é como se fosse um consumidor do produto futebol. Ele tem todo o direito de pagar o seu ingresso, gostar do espetáculo, não gostar do resultado, não gostar de determinado jogador. Se o torcedor é tão apaixonado assim que precisa participar da vida do seu clube, do time que ele simpatiza, que ele torce, que ele adora, ele deve participar diretamente do seu clube, não só sendo torcedor. Ele deve estar no clube, ser sócio do clube, fazer parte daquela comunidade e lá dentro discutir os problemas da comunidade. Certamente será mais ouvido do que fazendo besteira do lado de fora. Não precisa bater em ninguém, não precisa ameaçar ninguém. Vai lá dentro do seu próprio clube, discute. E assunto não falta. Quer ver um? A dona patrocinadora do Palmeiras quer que o atual presidente do Palmeiras fique mais um tempinho. Ele agora vai acabar o mandato dele e tal. Aí surgiu um zoom, que a dama tem uma grana, pode colocar mais 60 milhões em cima lá, mas com uma condição. O atual presidente permanece mais um período. Puxa, na minha opinião, é interferência externa. Não, ela é sócia do Palmeiras, tá? Entendi. Mas o dinheiro vem de fora para manter o presidente do Palmeiras? Que negócio é esse? Eu, se sou conselheiro, sócio do Palmeiras, questionaria esse assunto, porque eu acho que é um assunto delicado, uma coisa que não pode ser dita assim, soltada no ar. Tem que discutir, precisa participar, explicar melhor. Que negócio é esse de financiar a candidatura do outro cara? Mas vamos seguir o barco. Não faltam polêmicas no programa e também na vida de Corinthians e Palmeiras. Já a gente volta, faça como muita gente. Vem pra rede, você também. Vem. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Olá, eu sou Natasha Guiar. Eu sou Murilo Grilo. E a gente apresenta o programa Ter Estilo, onde falamos de qualidade de vida, moda, decoração e, é claro, muito estilo. Todas as quartas-feiras, às 19 horas ao vivo. Esperamos vocês. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet.
atrás, um maluco teve uma grande ideia. Alberto Luchetti criou a AltV. Eu falo maluco porque na época muita gente não acreditou nessa ideia. E olha no que deu. Hoje a internet tem qualidade, está na casa de todo mundo, todos têm acesso e principalmente é um meio que está em crescimento. Então, Alberto Luchetti, parabéns pela sua ideia. Hoje você não é um maluco, você é um visionário. É assim que a gente tem que tratar. Eu agradeço, já passei pela AltV várias vezes e voltei agora com a Ana Kaline Entrevista, já participei do AltV Debate, já fiz novela, já apresentei o programa Comunique-se. E a AltV, além de uma grande casa, é também uma grande escola. Parabéns pelos 15 anos de AltV. Um beijo para você. Oi, eu sou Dario Pereira, estou convidando a Nação Tricolor para assistir toda quinta-feira o Opinião Tricolor na AltV. Espero vocês. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Amigos do Futebol em Rede, voltamos. Tem muito assunto polêmico. Eu quero até entrar num assunto polêmico aqui. O clássico Grenal que vai acontecer no sábado, né, no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é apontado como um dos principais, se não o principal clube do Brasil. Vive uma fase extraordinária, está batendo com chinelo em todo mundo. Internacional ainda não se recuperou do tombo, voltou para a divisão de elite, mas tem ainda o perfil do time que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. E diga-se de passagem, não foi um perfil vencedor, mas teremos esse confronto importante no Rio Grande do Sul. E eu sou obrigado a lembrar aqui uma notícia triste, o falecimento do ex-presidente do Grêmio, o Fábio Koff, que faleceu aí de ontem para hoje. Ele teve infecção generalizada, uma pessoa de 86 anos de idade, já tinha problemas de saúde já há muito tempo. Infelizmente veio a falecer. A gente respeita, lógico, e dá os nossos sentimentos para todos os familiares e também para o torcedor do Grêmio. Eu tive uma convivência com o Fábio Koff por alguns anos, como repórter da Jovem Pan. Conversei com ele sobre vários assuntos, sempre me pareceu ser uma pessoa inteligente, com um carisma muito grande. Não posso falar a respeito da vida particular do Fábio Koff. Como presidente do Clube dos 13, eu acho que o Clube dos 13 bateu, não deu em nada, né? Senão hoje estaríamos discutindo a Liga no futebol brasileiro e a Liga não existe, sinal de que o Clube dos 13 não conseguiu o seu intento, pelo menos o que deveria acontecer. Independente do assunto Fábio Koff, eu repito aqui, nos nossos sentimentos a toda a família gremista, a família do presidente Fábio Koff também. Tem outro assunto elementar que é o do lado do Internacional. Torcedores organizados do Internacional resolveram pressionar um dirigente do Inter aí, fazendo balbúrdia na véspera do Clássico. Eu repito, não é papel do torcedor. O torcedor é um consumidor do esporte. Hein? Vamos falar em termos econômicos. É o consumidor. Ele pode ficar insatisfeito, chateado. Ah, quero tomar uma atitude drástica. Não vai ao estádio. Não vai se chatear à toa. Ah, eu estou muito insatisfeito, quero participar. Vai lá, seja sócio do seu clube, viva a comunidade que representa o seu clube, e lá você terá o espaço para poder debater esses assuntos que já tem um tanto. Só não pode, como torcedor, ir fazer pressão, ameaça, fazer atos de vandalismo, como agora surgiu contra um dirigente do Internacional. Isso não leva a nada, amigão. Por favor. Juízo, quem tem muito juízo aqui no programa é a Catherine Eichmeier e ela tem perguntas para fazer. Catherine. Bom, tem uma pergunta aqui sobre a Copa, do Henrique Albuquerque. Dos jogadores selecionados e que estão contundidos, qual mais preocupa? Nossa Senhora. Os cabelos brancos do Tite, a essa altura do campeonato, estão cada vez mais brancos. Ele deve estar com o seu tercinho rezando por um milagre. Mas eu vou dar minha opinião. Antes da minha opinião, eu quero saber a opinião do Luiz Carlos Quartarolo a respeito desse assunto polêmico. Daniel Alves, as contusões. E aí, Lula? Fábio Seródio, a verdade é a seguinte, né? Há uma grande dúvida nesse momento sobre Daniel Alves para a Copa do Mundo. O jogador se contundiu no último lance, praticamente, do jogo, aos 36 do segundo tempo, no jogo da decisão da Copa da França, no início de semana, e, inclusive, corre risco até de uma cirurgia. Dizem que o tratamento será convencional para que ele possa jogar a Copa.
mas é um problema a mais na cabeça do técnico Tite em cima de uma competição tão importante. Quem seria o seu substituto eventual? Fagner tem jogado bem pelo Corinthians, mas não é na mesma altura do Daniel Alves. O Marcos Rocha do Palmeiras nunca foi chamado pelo Tite, ou seja, não seria um reserva eventual. O Danilo é reserva hoje no Manchester City, é um jogador que nunca disse na verdade a que veio, embora esteja no futebol europeu há algum tempo, mas também nunca se firmou como um grande jogador que a gente esperava que fosse. O Rafinha já na curva dos 30 anos, ou seja, pode ser um problema mesmo essa lateral direita da seleção brasileira para a Copa do Mundo, e tenho certeza que Tite está muito preocupado. Tanto que o Dr. Rodrigo Lasmar, médico da seleção, está viajando para Paris para acompanhar a recuperação do Daniel Alves. Tomara que dê certo, mas esse é um jogador que não tem substituto à altura na seleção do Brasil. Pelo menos é o que eu penso. Tá certo, Lula. Eu quero também falar a respeito desse assunto, que é um assunto que vai mexer com a cabeça do treinador da seleção brasileira. Semana que vem sai a lista, hein? Dos brasileiros que irão representar a nossa bandeira na Copa do Mundo. Puxa, é uma coisa que preocupa, principalmente na lateral direita. Não temos grandes alternativas. O Luiz Carlos falou aí, você acompanhou o raciocínio dele, eu também concordo. O Fagner, por exemplo, que foi citado pelo Quartarolo, é um jogador que também está contundido. Aliás, o médico da seleção também vai fazer uma visitinha para ele. O Rafinha é um jogador veterano, como disse o Quartarolo, é veterano. Mas aí eu chamo a atenção. O Daniel Alves é um excelente jogador. Quem sou eu para contestar um cara que tem tantos títulos internacionais? É um cara que tem um valor incrível, tanto no clube quanto na seleção brasileira, mas também é um jogador veterano. Por isso, eu acho que dificilmente ele estará na Copa do Mundo. Sofreu uma contusão difícil, uma recuperação que não será nada agradável. Há ainda o risco da cirurgia, ele tem uma idade avançada, e se eu sou o Tite, eu já descartaria. Ah, mas peraí, é um cara muito importante, dá para ficar no grupo. Quem sabe nas oitavas, eu não acho que ou está em condições de disputar a Copa já desde o início, e eu incluo aí os amistosos internacionais, ou é melhor a gente tentar encontrar uma solução. É a minha maneira de pensar. Por tudo que representa, é de lamentar a ausência do Daniel Alves. Mas também não vamos esperar um milagre. Não tem jeito de resolver isso. Colocar um cara meia boca, é melhor levar 2 caras inteiros e tentar, entre os 2 inteiros, encontrar uma solução para a lateral direita da seleção brasileira. Repito, a convocação da seleção será já na próxima semana. E o Tite, coitadinho, deve estar com seus cabelos cada vez mais brancos. Copa do Mundo se aproxima. A Catherine já tem a tabelinha, estava querendo fazer bolão. Eu falei que não, bolão aqui não. Mas quem quer falar de Copa do Mundo também é o nosso Wander Luiz. Ele é o nosso termômetro. É o homem da emoção. Wander Luiz, fale da Copa do Mundo, Wander. Fábio Seródio, tá chegando a Copa do Mundo, mas cadê o clima de Copa do Mundo, Fábio Seródio? Pois é. A gente já viveu assim momentos diferentes, né? Eu tenho conversado bastante aqui com meu filho, agora ele tem 12 anos, né? A Copa passada, ele com 8 anos já estava acompanhando alguma coisa tal, mas nessa Copa ele tá ligadíssimo no futebol. Ele tá ligadíssimo no futebol, tá ligadíssimo na Liga dos Campeões da Europa, tá ligadíssimo da Libertadores e tal, mas a Copa do Mundo não tá com aquele entusiasmo ainda, né? E olha que a Copa do Mundo já tá chegando, daqui a pouco a gente fala, opa, começa amanhã. E veio o álbum de figurinhas, quando chegou o álbum de figurinhas eu falei, agora vai. Agora a gente está sentindo que vem a motivação, tá aí, a gente está vendo muita gente trocar figurinhas, é realmente uma febre muito legal, mas sem aquele clima. O que eu sinto é o seguinte, né? Hoje, com a globalização, as pessoas falam da Alemanha, falam da Inglaterra, falam da Espanha, falam de Portugal, como a gente falava antes do Santos, Corinthians, do Palmeiras, até do Juventus, da Portuguesa, porque você tem um acompanhamento assim diário, né? Mas o
que acontece? Não tem aquele entusiasmo com relação ao Brasil. Eu percebo assim que hoje o torcedor, vamos acompanhar a Copa do Mundo, mas não para acompanhar somente o Brasil. Vamos acompanhar a Espanha, vamos acompanhar Portugal, porque tem o Cristiano Ronaldo. Então acho que mudou o jeito do torcedor brasileiro, que hoje não está preocupado somente com o desempenho da seleção brasileira, está mais preocupado assim com o espetáculo Copa do Mundo. E mesmo assim, esse espetáculo não está dando aquela empolgação. Tudo bem, é um espetáculo, vamos acompanhar aí um grande espetáculo e tal, mas está faltando aquele clima de torcida. Parece que está uma coisa assim, se o Brasil foi campeão, tudo bem, se não for também tudo bem. O torcedor só está querendo ver aí as outras seleções e o Brasil está ficando aí numa mesma condição do que aquelas outras seleções. Está muito mais um olhar técnico do que um olhar de torcedor. Mas dá para explicar, viu, Wander? Primeiro, o Andrezinho, eu sei que gastou metade do salário do pai comprando figurinha. Ele já está interessado na Copa do Mundo. Segundo, Wander, você conhece o final de ano? É assim, tem Natal e depois o Réveillon. A gente se preocupa mais com o Natal para depois pensar no Réveillon, né? Estamos com o campeonato em andamento, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Liga dos Campeões, Liga da Europa. A coisa ainda está em andamento. Natural que a hora que essas competições estiverem em baixa, já se aproximando do momento de parar, aí sim a pessoa vai se dedicar um pouco mais a acompanhar a Copa do Mundo. Afinal de contas, é uma competição importante que chama a atenção de todos. Não fique nervoso. Você ainda verá muita gente discutindo nos bares, na rua, a respeito do desempenho de qualquer seleção durante o período da Copa do Mundo. Pode ter certeza disso. É como eu te expliquei, primeiro vamos pensar no Natal, para depois a gente pensar no Réveillon. Mas sabe quem é que não está pensando em nada disso? A família Neymar. Depois do intervalo, eu volto e falo desse assunto e até a Catherine vai comentar. Já já eu volto, faz com muita gente aí. Vem pra rede você também, vem. Futebol em rede. Futebol em rede volta já. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, eu sou Natasha Guiar. Eu sou Murilo Grilo. E a gente apresenta o programa Ter Estilo, onde falamos de qualidade de vida, moda, decoração e, é claro, muito estilo. Todas as quartas-feiras, às 19 horas ao vivo. Esperamos vocês! Salve nação tricolor! Aqui quem fala é o Paulinho Heavy. Aqui quem fala é o Carlos Porte. Estamos aqui para te chamar toda quinta-feira às 8 da noite para participar do programa da Nação Tricolor, o Opinião Tricolor, em altv.com.br, a TV da internet. Salve nação, tamo junto! Até quinta, te espero aqui. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Amigos do Futebol em Rede, voltamos para falar muito mais de esporte, assuntos polêmicos, para você não param de chegar perguntas, isso é muito bom. A Catherine já está meio descabelada, aliás eu vou deixar ela maluca, quer ver? Existe um grande problema aí. Estamos na véspera da Copa, os comentários, os boatos estão indo para lá e para cá, manchetes em tudo quanto é jornal da Europa, uns dizendo que sim, outros dizendo que não. Qual será o destino do rebento Neymar? Antes de eu revelar detalhes dessas histórias, eu vou perguntar para a Catherine. Se você tivesse o poder
de decidir onde morar, em Paris ou em Madrid, onde você moraria? Bom, no meu caso, eu acho que eu preferiria Madrid. Mas, no caso do Neymar, aonde ele preferir ficar, para ele tá bom, ele tá ganhando bem, ele já tá feito. Então, eu ficaria um pouquinho mais em Paris, no PSG, mas onde ele estiver, tá ótimo. A opinião da Catherine. Agora, esse negócio que ele tá resolvido, feito, não é só ele não, é ele, a próxima geração, a outra. Pois é. Então, não vai faltar dinheiro na vida do Neymar, mas eu também não tenho nada a ver com isso, um trabalho no imposto de renda. A questão é a seguinte, o Neymar, quando deixou o Barcelona, ele alegou que precisava de um grande desafio e foi jogar no Paris Saint-Germain, que ninguém nos ouça, foi um desafio, mas ele queria ser o melhor jogador do mundo. Lógico que não deu certo, até porque nada contra o Paris Saint-Germain, nem o dinheiro do Sheik, de quem quer que seja, a coisa não andou a contento, é natural que não ande. Você não é que nem futebol, não é que nem o cara ir na pizzaria e falar, melhor mussarela, e levo para casa. Não, futebol depende de muita coisa. Não deu certo, aí ele se contundiu, tudo isso, mas desde que ele saiu do Barcelona para ir para o Paris Saint-Germain, as moscas em Madrid já diriam o seguinte, é o cara ideal para substituir Cristiano Ronaldo, tá bom, só que o Cristiano Ronaldo continuou jogando e muito bem. Não vai parar. Aliás, conseguiu um aumento de salário. Então, mas o Neymar seria uma bela alternativa para deixar esse Real Madrid mais forte. Também concordo. Só que como que vai ficar a situação? Tudo que foi prometido, aquele desafio, aquela coisa sublime, foi pro lixo. Porque já estão dizendo, na Europa os jornais estão publicando isso, que o Neymar já se reuniu com os jogadores do Paris Saint-Germain num jantar, certamente não comeram esfirra, foram lá comer alguma coisa, não é escargot não, foram comer alguma coisa, e aí ele já teria dito que, olha, se eu for campeão do mundo com a seleção brasileira, não volto mais. Puxa! Se para ser campeão do mundo, eu preciso embora do Paris Saint-Germain. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Em compensação, em Madrid, a conversa de que está tudo indo muito bem entre Real Madrid, os dirigentes do Real Madrid e papai Neymar. Quando o papai Neymar entra na parada, ele resolve. Qual será o destino de Neymar? Permanecerá no Paris Saint-Germain, já sem Cavani, que também parece que o Cavani vai... Aliás, o Cavani pode ir para o Madrid, para o Atlético, para conviver junto. Permanece no Paris Saint-Germain em baixa, ou ele vai para o Real Madrid, que pode ser campeão europeu, quiçá novamente campeão do mundo em alto. Acho que tem coisa acontecendo nessa história, mas vamos seguir com o barco. O nosso Luiz Carlos Quartarolo cismou que quer falar da polêmica do Palmeiras. Tá bom, Quartarolo? Portas abertas para você, como sempre. Fale do Palmeiras e da polêmica da final que não acaba nunca, Quartarolo. Serode, o Palmeiras não desiste, quer brigar até o fim quanto à final do Campeonato Paulista, quer impugnação, quer provar que houve interferência externa, depois de ir ao STJD no Rio de Janeiro, é mais um recurso que o Palmeiras tem, e depois vai à FIFA, se for o caso, mas agora entra também com um boletim de ocorrência contra a arbitragem daquele jogo, entendendo que no depoimento à Federação Paulista, no TJD, eles cometeram um falso testemunho, não falaram a verdade. Diante disso, Palmeiras vai pressionar o trio de arbitragem, o quarto árbitro, o quinto árbitro e a própria Federação Paulista, segundo o seu advogado, em busca da verdade absoluta. A verdade é que Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, que se repete nesse domingo próximo no Itaquerão, ou como você gosta, na Arena Corinthians, esse jogo da final do Campeonato Paulista não quer acabar. Corinthians já recebeu o prêmio de campeão, Palmeiras já recebeu o prêmio de vice, mas o Palmeiras continua brigando para tentar provar que houve interferência externa para voltar um pênalti que na verdade não foi mesmo, ou seja, para corrigir um erro. Na verdade, muita coisa ainda será discutida em cima disso. Não sei se o Palmeiras levará isso a cabo ou se ganhará alguma coisa com isso.
mas que vai atrapalhar muito, vai se falar muito sobre isso, ainda será manchete por muito tempo. O Palmeiras é grande demais para continuar passando essa história, para esse vexame, porque para mim já está virando um vexame. Ou apresenta uma prova irrefutável. O que significa isso? Não é aquele papel, eu já sabia, que aparece na televisão, em tudo quanto é jogo, o torcedor meio tusca vai lá, eu já sabia o resultado do jogo. Não. Tem que trazer uma prova irrefutável. Por exemplo, o que está acontecendo hoje, o site da Globo está lá, o J. Ávila, dando declarações, o som, a voz de alguns dirigentes falando de propina, provas irrefutáveis. Isso é uma prova irrefutável. Agora dizer que alguém, um mosquito, um helicóptero, um passarinho, ninguém falou das abelhas, e não sei o quê, não resolve. O Palmeiras não perdeu o Campeonato Paulista por causa do erro do seu árbitro. Não. O erro, que eu digo, ele errou porque demorou demais para tomar atitude, que também não foi pênalti, na minha visão. Entendo o apaixonado palmeirense que acha que foi pênalti e quase decepara o pé do jogador do Palmeiras. Tá bom, fazer o quê? Cada um vê com seus olhos. Mas na minha opinião não foi pênalti, na opinião de muita gente não foi pênalti, e o Palmeiras está esperneando demais por causa disso. E a decisão do campeonato não foi ali. A decisão do campeonato foi depois dos 90 minutos de jogo. Foi nos pênaltis. E aí o Palmeiras errou mais. O Corinthians saiu campeão. Acabou. Não tem mais o que fazer. Mas vão chorar muito. Gostaria de saber como serão recebidos os palmeirenses na Arena do Corinthians. Eu honestamente torço pela paz. Acho que não tem que ter ofensa nenhuma, tem que receber o rival muito bem. Sou contra essa história de torcida única, isso é incompetência das pessoas que controlam a segurança na cidade, porque cá entre nós, se eu não conseguir controlar Manuel e Joaquim dentro do supermercado, não adianta nada eu existir. Se tem duas torcidas, um estádio, eu não consigo administrar essa situação, é melhor não ter torcida, é melhor não ter polícia, está errado isso. Acho que todo mundo tem direito de ir no jogo, e tem direito à segurança para ir no jogo, e as pessoas que são capazes de cuidar desse assunto deviam cuidar. Por isso eu acho, tomara que nada ocorra de ruim no Clássico. O Clássico vai reviver essa fervura toda do Palmeiras em relação ao título do Campeonato Paulista. É um jogo difícil, de grande rivalidade, temerário por si só. Tomara a Deus não aconteça nada de ruim. Até porque já tem aí torcedor aí fazendo ameaça pela internet. Para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Bom, como eu também não resolvo o problema da humanidade, vamos seguir com os nossos assuntos polêmicos. O Vander Luiz fica sinalizando. Calma, Vander, calma. Primeiro eu quero alertar você, Copa Sul-Americana continua existindo, o São Paulo passou, o Botafogo passou, o Atlético Mineiro, não passou. Depois vai lamentar que está fora de competição internacional. Não passou na Copa Sul-Americana. E na Copa do Brasil, o Bahia deu uma senhora sapatada no Vasco da Gama. Aliás, Sapatão jogou no Bahia. O Bahia, tem muita gente brincando na internet aí chamando Bahia Munique. Uma referência ao Bayern Munique. Vamos ouvir aqui o nosso Vander Luiz a respeito do Vasco da Gama, que está em crise o Vasco. Fala, Vander. Cerote, quero falar sim do Vasco da Gama. Que fase está vivendo o Vasco da Gama, hein? E a gente teve jogo aí da Libertadores contra o Racing, torcida brigando com ela mesma. A gente viu o pai passando criança para a tribuna diante da violência que estava ocorrendo lá. E o time não está indo bem, né? Não está indo bem. Conseguiu uma vitória no fim de semana no Campeonato Brasileiro, mas tomou 3-0 do Bahia. A classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ficou muito difícil. O Bahia pode perder por 2 gols de diferença. Claro, pode até reverter essa situação a equipe do Vasco da Gama, mas não é realmente uma situação fácil para o Vasco da Gama. E a gente lamenta muito isso, porque o Vasco tem vivido aí nos últimos anos situações terríveis, com rebaixamento, muita briga política, eleições questionadas. E o São Paulo e o Vasco da Gama, que chega agora aí com uma situação complicadíssima na Sul-Americana, não ganhou o Carioca, e tem peso sim, não ganhou o Campeonato Estadual, por mais que fale que o estadual não tem peso.
foi muito mal na Libertadores, olha, e estão pegando agora no pé do técnico Zé Ricardo. Ele que, de certa forma, era poupado aí, já estão de olho nele. E a culpa é do treinador, como até eu já falei do Jair Ventura, a culpa do Santos não é o Jair Ventura, como o Zé Ricardo não é o culpado lá no Vasco da Gama, mas sempre estoura para cima do treinador. O Vasco realmente tem problemas muito mais profundos. Concordo com você, Wander. O problema do Vasco é mais embaixo. Aliás, é mais em cima. O Zé Ricardo tem pouca culpa nisso. Com relação ao time do Vasco da Gama, em algum momento do campeonato, Carioca, quando estava aqueles 3-2 com o Botafogo, chegou a empolgar muita gente. Até no início da Libertadores da América, o Vasco teve bons momentos, mas o Vasco vive uma situação caótica. Antes de eu continuar falando do Vasco, a Catherine está fazendo assim com a bandeirinha. Calma, vamos lá. Tem pergunta do Vasco, Catherine? Sim, tem uma pergunta do Alexandre Monteiro. Até quando vai durar o Zé Ricardo no Vasco depois de seguidas derrotas? É uma pergunta inteligente, mas eu não sou a mãe de Ná. Ela já faleceu, diga-se de passagem. Com relação ao Vasco da Gama, voltando ao assunto, não acho o Zé Ricardo culpado. Se sair o Zé Ricardo, entrar o Zé Coitado, vai ser tudo do mesmo jeito. O Vasco está pagando o pato por uma situação política. Viveu muita turbulência, dívidas, agora venderam o Paulinho, o Alexandre Campelo está sendo ameaçado aí de impeachment, e mostra, cadê o dinheiro do Paulinho, excesso de transparência, tem cada uma que eu escuto. A crise no Vasco é institucional, não é entre 11 jogadores e um treinador. Vamos para mais um break e já a gente volta. Faça com muita gente, meu amigo. Vem para a rede você também. Vem. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Há 15 anos atrás, um maluco teve uma grande ideia. Alberto Luchetti criou a AltV. Eu falo maluco porque na época muita gente não acreditou nessa ideia. E olha no que deu. Hoje a internet tem qualidade, está na casa de todo mundo, todos têm acesso e principalmente é um meio que está em crescimento. Então, Alberto Luchetti, parabéns pela sua ideia. Hoje você não é um maluco, você é um visionário. É assim que a gente tem que tratar. Eu agradeço, já passei pela AltV várias vezes e voltei agora com a Ana Kaline Entrevista, já participei do AltV Debate, já fiz novela, já apresentei o programa Comunique-se e a AltV, além de uma grande casa, é também uma grande escola. Parabéns pelos 15 anos de AltV. Um beijo para você. AltV. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na AltV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Eu respondo mais uma pergunta, você faz mais uma pergunta. Aí, estamos todos ensaiando ao vivo o programa, não é, Quartarolo? O Quartarolo adora quando isso acontece. É, você quer coisa toda certinha, vai para a TV Globo. Aqui, a gente vai levando na raça, meu amigo. Estava conversando com a Catherine aqui, que vamos fazer. E você já sentiu que temos coisa para fazer. Então, vamos lembrar o amigo como que vai funcionar o final de semana no Campeonato Brasileiro. Tem jogos importantes, a começar pelo sábado, com o clássico Grenal. O nosso Mauro Montanhês estará com a camisa do Grêmio. Como? Inter? Ele falava lá que era torcedor do Internacional. Aqui ele vem com a camisa do Grêmio. Tanto faz. Ele vai estar acompanhando, vai ser o nosso representante na guerra da farroupilha entre Grêmio e Internacional no Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser no sábado. No domingo, teremos como atração, além do Corinthians e Palmeiras, que é o jogo que vai reviver a final do Campeonato Paulista, teremos Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o duelo dos Atléticos. Teremos ali também o Vasco da Gama, já citado pelo Wander Luiz, em crise, pegando vitória da Bahia. O Bahia, que deu uma chinelada no Vasco, agora vai pegar o São Paulo. São Paulo que ainda está, não digo
abatido, porque conseguiu passar, mas ainda não está convencendo ninguém. E teremos na segunda-feira mais um clássico no Campeonato Brasileiro, envolvendo aí o Botafogo e o Fluminense. É o clássico vovô, diz a Sig Eichmeier, que é torcedora do Fluminense, não me perguntem por quê. Minha querida Catherine, conforme nós ensaiamos ao vivo no programa, temos perguntas. Temos. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o Corinthians e o jogo de hoje à noite. O Corinthians terá vida fácil contra o Vitória logo mais à noite? Essa era a única pergunta que era para ela não fazer, mas tudo bem, a gente responde, não tem grilo nenhum. Não, vai ter vida fácil com o Vitória de jeito nenhum, a coisa vai ser complicada. Mais perguntas, Catherine Eichmeier? Bom, tem uma pergunta que foi do Gabriel Ribeiro e do Henrique Albuquerque. Quem é o melhor substituto para o Daniel Alves, Fagner ou Danilo? Essa foi uma pergunta boa. O Tite deve estar pensando assim, quem será a solução imediata? Eu, honestamente, levo os dois. Eu não levaria o Daniel Alves mais. É a minha opinião, jogador de 35 anos, pode ter cirurgia. Pô, eu não levaria ninguém quebrado para uma Copa do Mundo, quebrado entre aspas, né? Contundido para uma Copa do Mundo. Não levaria. Então eu já chamava os dois e entre os dois iam disputar no palitinho. Eu até gosto mais do Fagner, mas iam disputar no palitinho quem é ser o titular da seleção brasileira. Tem mais pergunta, Catherine? Tem uma pergunta do Rafael Augusto sobre o São Paulo. Apesar da vitória do São Paulo no jogo de ontem, ainda é nítido que o time não está entrosado. Caso o Diego Aguirre não consiga conquistar longevidade no comando do tricolor, reforçará ainda mais a ideia de que, não só no São Paulo, mas os times brasileiros em geral, não devem apostar nos técnicos estrangeiros? Bom, tem uma polêmica. A pergunta foi inteligente. Como que é o nome do rapaz, hein? É o Rafael Augusto. Rafael Augusto. Rafael Augusto, pelo que eu percebo, você gosta de uma novela, porque cada vez que mandam embora um técnico no futebol brasileiro, cria-se uma novela. Eu não apostaria no Aguirre como solução para o São Paulo. Quem apostou no Aguirre foi o Lugano, que conhece o Aguirre melhor do que eu. Os diretores do São Paulo, o Lugano, o Raí e o Ricardo Rocha, conseguiram convencer o presidente do São Paulo que o Aguirre seria a grande solução. Eu não apostaria no Aguirre, não é porque eu não gosto dele, acho ele feio, nada disso. É que ele, como treinador, teve passagem, por exemplo, no Atlético Mineiro, não convenceu ninguém. No Internacional, mais ou menos, conseguiu um títulozinho gaúcho. No futebol argentino, ele não estava arrancando suspiros enquanto trabalhava no São Lourenço. E eu achava, e continuo achando, que o nome para dirigir o São Paulo tinha que ser um nome de pulso, forte, que o elenco respeite. Que o seu Diego Souza, por exemplo, fique com medo danado de cruzar com o treinador no corredor e descobrir que não tem espaço no time. Não dá para bater boca com o treinador que impõe respeito. Eu acho isso. Treinador estrangeiro, lógico, se você me trouxer o Zidane para dirigir o São Paulo, eu gosto muito do trabalho do Zidane. Eu vou ficar feliz, vou achar que o Zidane é uma grande solução como treinador estrangeiro para resolver o problema do São Paulo. Não é só o Zidane, não, tem um monte. Até o Wenger aí, que muita gente não gosta, eu traria para resolver o problema. Mas são caras de nome, de peso, cujo currículo interfere na vida do jogador no dia a dia. Além desses jogos do Campeonato Brasileiro, o Wander Luiz está louco para fazer pergunta, mas pelo jeito assim vai vetar as perguntas do Wander Luiz pela primeira vez na história. Vamos aqui aos nossos parceiros, os nossos parceiros que sempre nos acompanham, dão força para o programa, uns transmitindo o programa ao vivo, outros transmitindo o programa para você não perder a oportunidade de acompanhar a gente. As emissoras que fazem isso, o nosso objetivo é FM 105,3 de Cabralha Paulista, a Sentinela AM720 da cidade de Ourinhos, a Venceslau AM610 de Presidente Venceslau, a SAT FM 87,5 de Suzano, que fica na região metropolitana de São Paulo, o Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. E você também tem a alternativa de acompanhar os nossos depoimentos, as nossas opiniões, opiniões minhas, do Quartarolo, também do Wander Luiz, em outras emissoras de rádio. Anote aí no papel que são muitas. Canal Mais FM 87,9 na cidade de Bauru. Nova Bebedouro AM 1180 na cidade de Bebedouro. Bragança AM 1310 em Bragança Paulista. Marília FM 105,9 de Marília. Clube Mococa FM 105,9 de Mococa.
Divisa FM 93,3 da cidade de Ourinhos. Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista. A nossa nova difusora FM 103,7 de Pindamonhangaba. Desse jeito eu vou perder o fôlego, ele estará crescendo. A Porto FM 106,9 de Porto Ferreira e a Salinas FM 91,7 de Fortaleza, no Ceará. O final de semana promete, o futebol em rede promete, sempre cumpre para você, por isso faça parte, venha nos prestigiar, faça parte dessa alegria. A Catherine Eichmeier vai mandar um beijo para todo mundo, que o beijo dela é melhor que o meu. Lógico que Catherine. não. Um beijo, pessoal, obrigada por assistirem o programa e venha para a rede você também. Tá vendo? Foi ensaiado ao vivo e a cores. O nosso Wander Luiz também mandou um beijo, o Quartarolo mandou um beijo, disse o Quartarolo que logo, logo resolve os problemas e estará de volta ao programa, assim a gente espera. E a Sig já disse que nunca mais vai vetar o Wander Luiz na participação dele no programa. Um beijo para vocês. Chegando ao final do Futebol em Rede, na próxima tem muito mais para você. Tchau, tchau. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.